Na próxima carta, ser-me agradável, Beryl, dando-me pormenorizadas notícias da senhora Johan, da senhora Biscoe, da senhorita Pringles e Lady Elaine. Sobretudo, diga-me se essas damas estão bem e se são felizes. Se as têm encontrado ultimamente. Onde e quando? Perguntaram por mim? Não se esqueça, e escreva logo. Pela volta do correio. Seu irmão afeiçoado e dedicado. Gui. Dos correspondentes de Gui, Son respondeu logo. Ele leu e releu a carta de Lady Elaine. Meu caro Gui. Queria fazê-lo compreender todo o prazer que me proporcionou sua carta. Não veja nisso uma fórmula de polidez banal. Creio que nenhum nem outro temos o hábito de recorrer à fraseologia convencional. Experimentei verdadeira alegria, sabendo que está feliz, entre montanhas e lagos. Então, não me enganei, aconselhando a viajar para o estrangeiro. Dá-me ainda outra boa notícia, anunciando-me seu regresso na primavera, e o desejo de conservar nossas relações de amizade. Se pudesse calcular o quanto me tem feito falta a sua conversação e sua simpatia, não teria dúvidas quanto à minha resposta. Sim, continuaremos a ser amigos. Nossos bosques estão agora magníficos, na sua apresentação outonal. Ontem, encontrei Bidge perseguindo um coelho. Parou para me falar com seus olhos expressivos. Sem dúvida, é-lhe penosa a ausência do dono, mas a esperança, sempre desfeita, de pegar um coelho, e as corridas pelo bosque, lhe fazem sofrer com paciência. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Beryl sorri-me, quando me vê na igreja. Pela primeira vez encontramo-nos ontem no bosque e conversamos. Está imensamente alegre, pensando encontrá-lo no mês próximo, na Riviera. Imagino que lhe interessará a Espanha. Observe bem, para me contar suas impressões. Adeus, Gui. Não. Até vista. Elaine Monk. No dia seguinte, Gui reconheceu no envelope a letra graúda de Beryl. Abriu logo e caminhando mesmo foi lendo a carta. Meu muito querido Gui. Pode imaginar minha felicidade, ao receber esta manhã a sua longa carta. 3 páginas inteirinhas, tudo para mim. Gertrude só recebeu uma página, o que aumentou meu contentamento. Ela pediu logo para ler minha carta, mas respondi, naturalmente. Não, é confidencial. A resposta provocou um sermão, dividido em 3 pontas. Se recusa a mostrar a mamãe e a mim a sua carta, é porque o Gui deve contar coisas inconvenientes. Aí, mamãe interveio e disse. Sua suposição é absurda, minha cara Gertrudes. Deixe sua irmã regalar-se com sua carta e guardará seu segredo, se isso lhe agrada. Gertrudes foi forçada a bater em retirada, murmurando. Que criança ridícula. Eu estava tão contente que nem respondi. Antes de tudo, devo responder às suas perguntas. Lady Elaine está bem, mas não me parece feliz. Vou declarar-lhe uma coisa, Gui, não se zangue. Antes de partir, fez-me prometer que, se encontrasse Lady Elaine, eu seria amável para com ela. Como, por muitas razões, não me era possível experimentar simpatia para com ela, tomei a resolução de não a encontrar nunca. Assim que a percebia, fazia meia volta e fugia, seguida de Bidge. Não queríamos faltar à nossa promessa, mas não nos sentíamos dispostos a testemunhar a amizade a Lady Elaine. Há 2 dias, estava eu no bosque, com Bidge, tínhamos feito o longo passeio, andando depressa, sentia muito calor e estava cansada. Achávamos-nos exatamente perto do grande olmo que domina o caminho para o trigal. Estendi-me à sombra, com intenção de repousar um pouco, e adormeci profundamente. Quando abri os olhos, Lady Elaine estava sentada no banco ao meu lado. Dei um pulo e, instintivamente, quase me afastei depois de havê-la saudado. Vê, Gui, que não procuro esconder minhas faltas. Perdoe-me.
mas Lady Elaine reteve minha mão na dela e disse: Não quer sentar-se comigo um pouco? Estava tão encantada e parecia tão triste. Lembrei-me da promessa que lhe fiz e esforcei-me por responder amavelmente. Com muito prazer. Temo não ter sido bem-sucedida. Ela respondeu: Não nos vemos nunca, Beryl, e você me conhece muito pouco, mas Guy falava-me tanto de sua pequena Berry. Fez-me uma porção de perguntas a seu respeito. Onde você estava? Gostava da Suíça? Escrevia cartas boas? Respondi da melhor maneira possível. Não mandou nenhum recado, mas parecia muito interessada e muito contente. Deu-me uma notícia inacreditável. Bidge, que fugia dela quando estava comigo, foi muitas vezes sentar-se a seu lado no bosque e visitá-la nas torres, 2 ou 3 vezes. Então, ele me enganou durante tanto tempo. Não o julgaria capaz de tamanho fingimento. Creio que lhe contei tudo. Só encontrei Lady Elaine aquela vez, isto é, vi-a na igreja. Meu caro Guy, não se zangue comigo, mas não pude deixar de adivinhar o que eu não devia saber. Como não haveria de detestar as pessoas que o fazem infeliz? Contudo, para lhe ser agradável, procurei ser amável. Depois de sua partida, e bem considerando as coisas, Gertrude me tem testemunhado grande afeição. E me dá também algum cuidado. Aquele coisinha do Percy Flamingo lhe faz a corte e parece-me que ela o toma a sério. Estou ansiosa para que você regresse e preste atenção neles. Bem. Vou dizer-lhe adeus. Envio afetuosas lembranças ao Sr. Branscombe e o felicito pelo seu belo comportamento durante o naufrágio. Beijo. Sua irmãzinha, que muito lhe quer, Berry. Guy dobrou cuidadosamente a carta e, sorrindo, meteu-a no bolso. Parou e contemplou o lago. Aquele Bidge, murmurou, retomando o caminho do hotel. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 18. As confidências de Cyril Branscombe. Depois dos Alpes, é o Lago de Genebra que tem as minhas preferências. Branscombe, sou de opinião que devemos modificar nosso itinerário e prolongar nossa estada aqui, declarou Guy, nas vésperas do dia marcado para a partida. Em consequência, no fim da semana seguinte os 2 moços ainda estavam no Hotel dos Moinhos. Uma tarde, tendo excursionado em barco de vela, chegaram atrasados para o jantar. Entrando na sala de refeições, tiveram a impressão de que a mesa estava completa. Evidentemente, tinha havido novas entradas durante o dia. Um criado veio ao encontro deles e ofereceu-lhes 2 cadeiras, assegurando que o jantar começara naquele momento. Guy teve como vizinha uma jovem americana, que já conhecia. Ela começou logo uma conversa animada. Guy fazia tentativas desesperadas para acabar a sopa, embora esforçando-se por se mostrar polido e atencioso. Por felicidade, um amável francês, sentado à esquerda da moça, notou o embaraço de Guy e conseguiu desviar para seu lado a vaga de palavras. Guy aproveitou a calmaria para tirar o atraso. Voltou-se então para Cyril, a fim de perguntar-lhe uma coisa. Parou subitamente, verificando a palidez anormal de Cyril, visivelmente transtornado. Que há? Murmurou Guy. Está doente? Não é nada. Ligeiro mal-estar, respondeu Cyril, em voz irreconhecível. Guy ficou surpreso e um tanto inquieto. Ergueu a cabeça e notou que uma jovem senhora, sentada em frente dele, o olhava com insistência. Imediatamente teve a impressão de que aquela fisionomia não lhe era desconhecida, mas não conseguiu ligar o nome à pessoa. A jovem senhora estava de luto fechado, o que combinava muito bem com sua expressão de extrema tristeza. Onde eu a teria visto? Perguntava Guy a si mesmo. Decidido a quebrar o mistério, esperou encontrar o olhar da desconhecida, inclinando-se então sobre a mesa, disse:
Minha senhora, parece que já nos vimos. Não creio, respondeu ela, corando um pouco. Desculpe-me, redarguiu Gui. Estava enganado, por causa da semelhança. Enquanto comia, Gui procurava reunir lembranças. Aquele olhar era-lhe sem dúvida familiar. Súbito, conseguiu identificá-lo. Grande fotografia daquela moça estava colocada no bureau de Lady Elaine e ele a admirara muitas vezes. Terminado o jantar, os convivas saíram para o terraço que domina o lago, a fim de tomar o café. Cyril, ao contrário, encaminhou-se diretamente para uma escada de pedra que conduzia ao desembarcadouro. Antes de descer, voltou-se para Gui, e disse: Esta noite, não tomarei café. Vou dar uma volta no cais. Depois do café, vem encontrar-se comigo. Acompanhá-lo-ei imediatamente, respondeu Gui. Antes de pôr o pé no primeiro degrau, Gui lançou um olhar na direção do terraço. A moça que se sentara na mesa em frente dela estava inclinada sobre a balaustrada e seguia Cyril com olhos de angustiada expressão. Por um instante, Gui teve a ideia de voltar, declarar seu nome àquela dama e dizer por que razão imaginara já havê-la encontrado. Refletindo melhor e temendo ser indiscreto, decidiu continuar seu caminho. Os dois moços caminharam em silêncio durante algum tempo. Afinal, Cyril falou. Diga-me, pediu ele, um tanto embaraçado, vê algum inconveniente em que deixássemos o hotel amanhã? Como quiser. Já estamos atrasados no nosso itinerário. É certo, mas, como queria ficar mais uns dias aqui, devo-lhe explicações. Não se julgue obrigado a isso. Chegou ontem ao hotel uma moça, de quem anos atrás fui mais ou menos noivo. Se ficarmos aqui, ser-me-á impossível evitá-la, e não quero encontrá-la de modo algum. Pelo que pude julgar, ela me parece com disposições contrárias, respondeu Gui. Há pouco, notei que ela o olhava afastar-se com expressão de desapontamento. Mais uma razão para fazer as malas, retorquiu Cyril, com dureza de voz desconhecida para Gui. Lembrou-se este do tom afetuoso com que Lady Elaine sempre falava da amiga que lhe recomendara a Branscombe, e disse: Não quero ocultar-lhe, Branscombe, que sinto certa compaixão por aquela senhora. Seria mais equitativo senti-la por mim. Ela liquidou nosso amor à primeira injunção de um pai tirânico. Eu imaginava ter todas as razões de crer que me amava. Só pensava nela e, durante 5 anos, trabalhei encarniçadamente para conquistar uma situação digna dela. Decepção tamanha abate um homem. Além do mais, fez-me representar papel ridículo, e sou altivo demais para perdoar uma humilhação. É curioso, disse Gui, com ar sonhador, vendo-a, não se acreditaria que fosse capaz de agir desse modo. Durante o jantar, a expressão de sua fisionomia me atraiu, e não pude impedir-me de olhá-la. Poderia acrescentar. Ponto de falar-lhe, retificou Cyril. Com isso, aumentou meu embaraço. Apenas disse que parecia havê-la encontrado antes. É a clássica entrada no assunto, meu amigo. Está então entendido. Partiremos amanhã. Agradeço-lhe se conformar com meu desejo. Já que é assim tão cético, contar-lhe a história. Sentaram-se num muro baixinho. Gui, maquinalmente jogava pedrinhas no lago, cuja superfície a ligeira brisa irisava. A lua cheia erguia-se por detrás das montanhas e projetava larga estria argêntea sobre a água sombria. Antes de ir para Cambridge, começou Cyril, sem olhar para Gui, eu tomara pensão na casa de um professor que recebia alguns alunos. Era homem inteligente, ambicioso. Aqueles de nós que trabalhavam a sério, tiravam muito proveito do ensino dele. Eu era particularmente estudioso, e ele parecia interessar-se por mim, embora não se prendesse a ninguém, pois era duro e egoísta. Tinha uma filha. Não preciso descrever-lhe. Já a viu. Pouco a pouco, a moça e eu nos tornamos amigos íntimos.
A simpatia, que ela me testemunhava, dava-me precioso conforto. Após haver trabalhado 4, 5 horas a fio, eu podia contar com 1 hora de descanso na companhia dela, no jardim, antes do almoço. Ela também trabalhava. Às vezes, combinávamos ler o mesmo livro e comparávamos depois nossas notas. A mãe, que sempre se mostrou com boas disposições a meu respeito, aprovava nossa simpatia recíproca. O pai, ao contrário, absorvido pelos trabalhos e pelos alunos, nada percebia. Moça modelo. Seu incansável devotamento pelos pais era o traço que mais me agradava nela. Eu pensava que tão boa filha viria a ser, sem dúvida, excelente esposa. E era bastante tolo para duvidar que ela não aceitasse vir a ser a minha, quando eu estivesse em condições de pedi-la em casamento. A mãe e ela passavam grande parte do tempo no salão, no primeiro andar. Quão viva ficou na minha memória a lembrança daquele aposento. No verão, havia flores ali em todos os cantos, no inverno, ao fim da tarde, puxavam-se os espessos cortinados vermelhos, acendia-se grande fogo de lenha, que lançava clarões rápidos, somados à atmosfera de alegria. Às vezes, na hora de levantar-nos da mesa ela ficava um pouquinho atrasada e me fazia compreender, com um olhar, que tinha alguma coisa a me dizer. Ia juntar-me a ela no pé da escada. Ela inclinava-se e me dizia, sorrindo: "Mamãe espera que venha tomar o chá conosco, hoje." Eu respondia que me sentiria muito feliz em ir. Amava apaixonadamente, Gui, e ela não o ignorava. Às 5 horas, ia encontrá-la. Muitas vezes, achava sentada no tapete, diante do fogo, e, brincando nos seus cabelos, os reflexos da flama avivaram-lhe a beleza. Tomava lugar perto dela. Uma vez, criei coragem e peguei-lhe a mão. Ela não a retirou. Nas vésperas de partir para Cambridge, dei um jeito de ter um encontro com ela. Disse-lhe que a amava e que, de hora em diante, só viveria para ela. Perguntei se seus sentimentos correspondiam aos meus e se estaria disposta a casar comigo quando minha situação o permitisse. Respondeu que tinha certo escrúpulo de tomar compromissos definitivos sem o consentimento do pai e acrescentou: "Você sabe há muito tempo, Cyril, que o amo." Permitiu-me beijá-la, e deixei-a tão tranquila como se estivesse oficialmente noivo. Sustentado por esta esperança, trabalhei sem repouso durante 3 anos. Por ocasião das férias, vi algumas vezes, porém ela nunca estava só quando eu ia visitar-lhe os pais. Nada nas suas maneiras podia fazer-me supor que houvesse mudado de ideia. Correspondíamos-nos regularmente e nas entrelinhas eu imaginava ler que me amava e me esperava. Terminado meu estágio em Cambridge, logo recebi ordens e fui nomeado titulado um vicariato bem importante, precisamente nas proximidades da casa dela. Meus rendimentos de vigário, somados ao que eu possuía pessoalmente, constituíam renda modesta, mas suficiente. Escrevi ao pai dela, pedindo-a em casamento. Dei-lhe todas as informações a respeito de minha situação pecuniária. Acrescentei que amava a filha dele há muitos anos, mas que não tinha querido falar-lhe nisso nem pedir à moça um compromisso formal antes de estar seguro de possuir recursos suficientes. Anunciei minha visita para aquela mesma noite. Fui, cheio de esperança. O professor recebeu-me no bureau e me anunciou logo, em tom frio, que de maneira alguma podia tomar em consideração meu pedido. Ambicionava coisa mais alta para a filha, não acreditava pudesse assegurar-lhe felicidade o casamento com um vigário que dispunha de renda tão magra. Ela poderia escolher entre diversos partidos e um homem muito rico da vizinhança acabava exatamente de pedi-la em casamento. Eu lhe disse, então, que, durante a minha estada na casa dele, tinha tocado no assunto. Sua filha me dera motivos de espera. Aí, o professor mostrou-se quase grosseiro. Começou por me proibir de vê-la. Depois, mudando subitamente de opinião, anunciou-me que a ia mandar vir. Eu receberia a resposta da própria boca da interessada.
Deixou logo a peça e voltou alguns minutos mais tarde, acompanhado da filha. Pela expressão fisionômica da moça, imaginei adivinhar que nos seus sentimentos se produzira uma mudança. O pai dirigiu-se primeiro a ela. Minha filha, disse ele, esse moço quer casar com você. Para evitar uma entrevista penosa, eu me tinha encarregado da recusa, mas ele quer receber de você mesmo a resposta. Então, ela voltou-se para mim. Estava pálida, mas parecia calma e falava em tom natural. Não posso aceitar seu pedido, Sr. Branscombe, disse. Peço-lhe que não tente rever-me, nem insista. Obtive deste modo a resposta sobre a qual baseara a minha vida. Ela punha fim à esperança que me sustentara nos meus esforços perseverantes, desde anos. Guy escutava com surpresa, e disse. Não posso crer que isto seja o ponto final. Não é natural que desde aquele momento não tenha mais ouvido falar dela. Na minha opinião, há um mal-entendido. O pai não a teria constrangido a dar aquela resposta. Neste caso, ela me teria escrito para me dar explicações. Não. Nada mais natural. O opulento pretendente da última hora ganha a partida, e o namorado fiel é posto de lado. Ela é casada? Perguntou Guy. Provavelmente. Nada posso afirmar, todavia, pois não recebi nenhuma notícia desde aquele dia. Completamente desencorajado, renunciei meu vicariato. Em seguida, sofri grave depressão nervosa e só 3 meses depois fiquei em condições de retomar minha vida habitual. Amigos trataram de me arranjar uma situação. Parti para o estrangeiro, como preceptor. Não consegui habituar-me à servidão que me era imposta e voltei logo à Inglaterra. Pouco tempo depois, fui posto em contato com sua mãe. Não sei exprimir bem o que sinto, disse Guy, mas sinto muito por sua causa, Branscombe. Agora, que conheço a moça em questão, explico-me melhor a intensidade de seu sofrimento. Não me espanto por se ter enamorado dela. A julgar pelas aparências, não se poderia acreditá-la capaz de uma felonia. Não notei se ela trazia aliança. Está de luto fechado. Estará viúva. Mais uma razão, como há pouco lhe disse, para eu ir saindo. Guy não desanimou. Disse. Não tentou pedir-lhe uma entrevista, para tratar do assunto a fundo. Pois se quer saber, recomeçou Cyril, meio contrariado. Realmente, escrevi-lhe uma carta desesperada, logo que saí do gabinete do pai dela. Supliquei-lhe viesse encontrar-se comigo na manhã seguinte, num jardim público, perto da casa dela. Confiei a carta à arrumadeira, que me prometeu entregá-la em mãos. Fui pontual ao encontro. Ela não compareceu e nem se deu ao trabalho de responder-me. Creio que, naquele dia, meu amor próprio recebeu o tiro de misericórdia. Jurei nunca mais confiar numa mulher. Depois, tratei de esquecer e garanto que consegui. Evidentemente, ao vê-la inopinadamente esta noite, revivi as horas do passado e declaro que, no momento, não me senti bem. Contudo, posso honestamente declarar. Não a amo mais. Nada, entretanto, me poderia ser mais desagradável do que morar no mesmo hotel. Ela jogou comigo uma partida de mau gosto e não pode esperar que basta aparecer de novo para eu retomar o fio de nossa antiga amizade, como se nada houvesse acontecido. Cyril exprimia-se com desacostumada energia. Guy examinava a fisionomia do companheiro, cujos traços o clarão da lua acentuava, e pôde verificar quanto havia cavado rugas ali a cruel decepção. Compreendia melhor o caráter de Cyril. Apaixonado, violento, enérgico, era capaz de um grande esforço, mas era vingativo. Subitamente, Cyril disse, rindo. Vamos, Guy. Esta noite, minha companhia é muito desagradável. Desculpe-me de haver lhe contado essa velha história. Guy ficou silencioso um momento, depois concluiu.
A minha impressão é que há uns pontos obscuros nesse negócio. Capítulo 19. Surge do passado, Errol Montague. Novamente mês de junho. Bosques e prados revestem-se de suas mais brilhantes roupagens. As flores da estação desprendem bálsamos e os pássaros dão concerto. Lady Elaine, que em bela tarde atravessava o bosque de Mervyn, acreditou-se subitamente transportada a um domínio encantado. Acabava de fazer uma visita à senhora Mervyn, cujo regresso soubera na véspera. Seguindo o caminho que conduzia às torres, pensava. Há um ano, quase dia a dia, fiz este mesmo trajeto, em viatura na ida, a pé na volta, como hoje. A visita fora também a respeito da primeira. A senhora Mervyn e as filhas estavam sós no salão, quando ela chegou. Desta vez, Lady Elaine se esforçara por mostrar-se amável, mas fora recebida muito friamente. Durante 20 minutos de conversa esmorecida, a senhora Mervyn não saíra uma só vez de extrema reserva, todavia, interrogando habilmente Beryl, Lady Elaine veio a saber que no começo de outubro os Mervyns se haviam reunido a Guy e ao Sr. Branscombe, em Cannes, onde deviam eles passar o inverno. Beryl acrescentou que Guy e o preceptor empregavam grande parte do tempo em excursões pelos arredores, e Guy era esperado dentro de 15 dias. Quando chegou ao ponto onde, no ano precedente, Bidge lhe havia barrado a estrada, Elaine parou e sentou-se num tapete de musgo, para descansar e refletir. Por que, perguntava-se ela, por que Guy prolongava de tal modo a ausência? Era por escrúpulo, a fim de conformar-se com a sugestão que ela lhe fizera. Parta por um ano. Entretanto, na última carta ele parecia haver completamente esquecido o que se passara entre os dois. Com a falta de lógica, tão frequente no sexo fraco, ao mesmo tempo que considerava coisa decidida a inexistência, para Guy, de qualquer vestígio daquela cena, Elaine julgava muito natural, da sua parte, guardar-lhe fiel recordação. Com o recuo do tempo, aos olhos dela o acontecimento assumia caráter inteiramente diverso. Agora, perguntava-se se não tomara excessivamente a sério a declaração de Guy. Talvez tudo não passasse de uma manifestação de entusiasmo juvenil. Neste caso, não teria sido mais apropriado um tratamento menos rigoroso. Em vez de despachar Guy para o estrangeiro, poderia tê-lo conservado perto de si mesma, utilizando sua influência para desenvolver todas as boas qualidades do moço. É doce ser amada, quando se é muito infeliz, e ela se privará voluntariamente de grande consolação. Sentada justamente onde Guy havia alcançado um ano antes, Elaine evocava a primeira entrevista. Via Guy, em pé diante dela, chapéu na mão, e ouvia-o dizer: "Creio, Lady, que estou mesmo aborrecido." Não pôde impedir-se de rir, relembrando o ar contrito do moço. Muito quisera que ele voltasse. Pensou. Guy surgira na sua vida como um raio de sol no meio de borrasca de abril. Suas breves relações de amizade haviam-lhe proporcionado grande reconforto, mas, por contraste, em seguida sentira-se mais solitária do que antes. Como para responder aos pensamentos de Elaine, aproximou-se um rumor de passos e instante depois saiu um homem do atalho. Simples golpe de vista pôs fim à ilusão de Elaine. Não era Guy. O recém-vindo era também de alta estatura, mas menor do que Guy. Quando estava a alguns passos, Elaine reconheceu o passeante, que parou diante dela, estendendo-lhe as mãos. Lady Elaine levantou-se, exclamando: "Errol! Errol! Será possível? Afinal, reconhece-me?" disse ele, rindo e olhando Elaine com seus negros olhos penetrantes. "Reconhece-me depois destes 9 longos anos de separação?" "Naturalmente, Errol, eu o reconheço, mas fiquei surpresa." "Como veio, e que veio fazer?" "Vim de trem. Depois, fiz o trajeto da estação numa de suas viaturas, que me esperava, e agora vim encontrá-la." "Surpresa?" "Entretanto, sabia que eu vinha." "Como poderia adivinhá-lo?"
Seu marido nada lhe disse? Não me disse coisa alguma. Monk e eu nos encontramos por acaso em Londres, há 3 dias. Por mais estranho que pareça, esquecendo nossa velha antipatia, tornamo-nos bons amigos. Para selar definitivamente a paz, seu marido convidou-me a vir passar nas torres o fim de semana. Elaine inclinou-se para apanhar a sombrinha. Quando se reergueu, sua fisionomia se tornara extremamente pálida. Errol notou e, aproximando-se, disse: Não quero fingir, Elaine. Hoje detesto aquele homem tanto quanto no dia do seu casamento. Ele tomou meu lugar e a felicidade que me adviria. Não fique assim aterrorizada. Não tornarei a me referir a esse conflito. Mas não quis perder a oportunidade de revê-lo enfim. Não está contente de rever-me? Naturalmente, estou, Errol, mas fui apanhada de improviso. Vamos voltar. Como soube que eu estava aqui? Pouco depois de minha chegada às torres, seu cocheiro voltou com a viatura e me disse que você viria a pé, pelo bosque. Parti logo ao seu encontro e tive a sorte de tomar o mesmo caminho. Elaine caminhava em silêncio, ao passo que seu companheiro sustentava a conversa. Chegando perto do olmo gigante, parou e disse: Que linda vista se tem daqui. Você parece cansada, Elaine. Sente-se uns minutos aí no banco. Não, aqui não, respondeu ela, com certo nervosismo. Prefiro ir logo para casa. Está ameaçando chuva. Antes de chegar à orla do bosque, o moço tomou deliberadamente a mão de Elaine. Elaine, parece-me impossível que você tenha esquecido o passado. Mas está com um ar tão distante. Como se tratasse de um estranho. Recorde-se de nossa última entrevista. Enquanto falava, Errol inclinou-se para a companheira. Elaine afastou-se vivamente e retirou a mão. O sangue afluiu ao rosto, há pouco tão pálido. Errol, retrucou ela, é necessário evitar desde logo qualquer equívoco. De agora em diante, não pode haver intimidade entre nós. Naquela entrevista, a que se refere, nós nos dissemos adeus. Era um adeus definitivo. Teria sido melhor que não tivesse vindo às torres, mas, já que veio, poderemos tentar reatar o fio de uma velha amizade. Nada mais. Perdão, Elaine. Farei todos os esforços para me manter convenientemente, juntou ele, sorrindo. Mas entre eles reinou o constrangimento. Desceram o caminho que conduzia à planície. Modificara-se o panorama. A claridade ensolarada cedera lugar a uma atmosfera opaca. O sol ocultara-se e nuvens espessas anunciavam o temporal. Elaine imaginou ler no céu sombrio um presságio funesto. Viria Montague trazer-lhe novos aborrecimentos. Olhou-o com espanto. Em nada se parecia ao homem tão jovem de que outrora fora namorada. Achava-o agora muito diferente, e também um pouco inquietante. Apressaram o passo e Errol pôs-se a falar com entusiasmo de coisas indiferentes. Quando chegaram às torres, Elaine esquecera seus desagradáveis pressentimentos. Os dias seguintes passaram-se agradavelmente nas torres. Na noite do terceiro dia, Elaine e Errol andavam de um lado para outro no gramado, depois do jantar. Àquela hora, o Sr. Monk jogava uma partida de bilhar com Ainsley Burton. A noite estava deliciosamente fresca. Errol tomou a palavra. Esta noite, Elaine, você me parece 10 anos mais moça do que no dia de minha chegada. Ao mesmo tempo que fazia esse cumprimento, Errol contemplava a jovem senhora. Será este vestido branco, tão simples, que a rejuvenesce? Perguntou a si mesmo, ou então a mudança de penteado. Naquela noite, seus cabelos ondulados recobriam-lhe as orelhas e ela trazia um cacho bem embaixo, no pescoço. Não, concluiu, não é um pormenor particular, é o conjunto que dá esta impressão. Seus olhares cruzaram-se e Elaine respondeu, sorrindo.
Sua vinda transporta meus pensamentos a 10 anos atrás e com certeza você surpreende os reflexos na minha pessoa. As relembranças teriam então o poder da fonte de Juventa. Continuou ele, rindo. Não responderam a isso, nem um nem o outro. Sabiam que não o passado, mas sim o presente havia produzido a mudança. Elaine tentara enganar-se a si mesma, negar a influência do encontro. Admitia, ao demais, que a obrigação de fazer as honras da casa a um convidado a distraía um pouco. Aliás, achava-se quase constrangida a mostrar-se atenciosa, pois Monk, contra os seus hábitos, estimulava a esposa a ocupar-se do recém-vindo. Por seu lado, Montague sorria interiormente. À sua chegada, Elaine parecia uma flor prestes a fanar-se. A atmosfera de admiração e de simpatia, de que a cercara, lhe fizera retomar seu brilho. Observava os diversos sintomas da ressurreição. Calculava o prazer que proporcionavam Elaine seus cumprimentos, ou, em certos momentos difíceis, seu sorriso discreto e também a afetação que lhe empregava no falar-lhe, num tom íntimo, familiarmente. Para Errol, um flerte com mulher bonita era jogo em que experimentava sempre o mesmo prazer. Todavia, depois de haver passado 3 dias em companhia de Elaine, teve de reconhecer que seu estado não era normal. Seu amor juvenil encontrava novo alento. Ou era a beleza de Elaine que lhe fazia bater o coração? Experimentava também um sentimento de força, verificando o efeito de um impulso de ternura ou de um olhar de admiração sobre a fria e desdenhosa castelã das torres. Impregnado de umidade, o ar da noite espalhava um perfume de lilás. Uma a uma, as estrelas perfumavam a abóbada pardo-azul do céu. Estou desesperado por ter de partir amanhã, murmurou Errol. Sua companhia vai fazer-me falta, certamente. Monk convidou-me para a próxima semana. Deverei aceitar. É claro. Recebi convite para o baile de Lady Kemp. Talvez nos vejamos naquela noite. Não vou nunca ao baile. Fez algum voto? Mas vai fazer exceção? Não sei. Talvez. Eu tinha projetado ir a Helen Hall. Mas se conseguisse fazer-me convidar por Monk, para aquela noite, poderíamos ir juntos. Que pensa, Elaine? Como que uma nuvem de tristeza passou subitamente sobre o rosto de Elaine. Ela respondeu, num tom meio seco. Como quer que eu saiba, Errol, o que vou pensar daqui a 15 dias? Aliás, não posso ver Lady Kemp nem em fotografia, e sua roda, me é antipática. Começa a refrescar. Vamos entrar. Durante o resto da noite, Lady Elaine não saiu da sua frieza convencional. Errol não chegou a explicar-se a razão dessa rápida mudança de atitude. Como poderia adivinhar-lhe a causa? Elaine lembrara-se subitamente de que Guy estaria de volta em 15 dias. Era-lhe extremamente desagradável o pensamento de que poderia coincidir com a presença de Errol Montague a primeira visita de Guy, que para ela seria uma festa. Todavia, na manhã seguinte a apreensão perdera sua agudeza e Elaine disse para despedir-se cordialmente de Montague. Este, por alguns instantes conservou nas suas as mãos que Lady Elaine lhe estendeu, e separaram-se bons amigos. Capítulo 20. O outro toque de sino. Que estranha coincidência, Muriel, tenha-os você encontrado. Estava Elaine instalada numa poltrona de junco, no gramado, à sombra do cedro. Recebia então uma de suas amigas de infância, Muriel Bruce. Sentada no chão, esta acabava de contar a Elaine sua aventura no Hotel dos Moinhos, onde um acaso colocara em frente dela Guy e Cyril, na mesa do hotel. Escutando a narrativa, Elaine olhava complacentemente a amiga. Perguntava-se como podia um homem ter tido a crueldade de fazer sofrer uma criatura tão terna e tão sensível. Grandes olhos castanhos, onde brilhava a expressão de absoluta sinceridade, iluminavam a fisionomia de Muriel, e davam-lhe especial encanto. O Sr. Guy causou-lhe boa impressão? Agradou-me bastante.
é tal e qual eu imaginava. O que me chamou especialmente a atenção foram seu sorriso e seus olhos azuis. Inspira confiança à primeira vista. Logo que nos encontramos, eu tinha tomado a resolução de aproveitar a primeira oportunidade para lhe ser apresentada, prevalecendo-me de nossa amizade para com você. Esperava também fazê-lo conhecedor de minhas antigas relações com Cyril. Mas, como já lhe disse, eles deixaram viver no dia seguinte muito cedo e não os vi mais. Segundo sua descrição, Muriel, você parece ter um fraco pelo nosso jovem vizinho, disse Elaine, sorrindo. É deplorável que não se tenham encerrado juntos no salão do hotel, num dia de chuva. Quem sabe se essa simpatia nascente não se teria desenvolvido. Muriel sacudiu tristemente a cabeça, e disse. Ah! Já não disponho livremente de meu coração. Já os dei uma vez, e não posso retomá-lo, embora o beneficiário não faça caso. Mas estou certa de que me agradaria muito. Por falar nisso, Elaine, por que teria aquele moço partido tão repentinamente para o estrangeiro? Por que permanece tanto tempo ausente? É um tanto estranho, considerando-se que ele apenas entrou na posse de sua herança. A mãe alimentava desde muito tempo a intenção de fazê-lo viajar. Todavia, reconheço que o Sr. Guy precipitou os preparativos da partida. Ele deve ter feito falta a você neste inverno, Elaine. Segundo suas cartas, vocês se encontravam muitas vezes e você não tem para compensação relações agradáveis. Confesso que me fez muita falta. As duas moças ficaram um momento silenciosas e absorvidas nos seus pensamentos. Muriel permanecia perfeitamente imóvel, as mãos juntas em torno aos joelhos, sua fisionomia tinha a expressão de tristeza e de desalento. Seus olhos pareciam perscrutar o passado. Elaine olhava a amiga, e disse, inclinando-se afetuosamente para ela. Muriel querida, você está bem segura de que sua carta chegou às mãos de Branscombe? Absolutamente segura. Confiei a Marta, que lhe entregou quando foi abrir a porta. Eu calculava mesmo que Branscombe teria tempo de ler minha carta, antes da chegada de papai. Em todo caso, deve ter tomado conhecimento dela, logo depois da entrevista. Entretanto, Muriel, o procedimento de Branscombe sempre me pareceu e ainda me parece inexplicável. Não posso impedir-me de acreditar que houve um mal-entendido. Você expôs claramente a situação? Muito claramente. Lembro-me ainda da expressão de minha carta. Informava-o, de início, do inquietante estado mental de meu pai. Explicava que o médico nos havia avisado que a menor agitação seria suficiente para lhe fazer perder o juízo. Naquela mesma manhã, o médico insistira, dizendo que simples contrariedade poderia ocasionar uma catástrofe. A carta transtornaria papai. Ele ignorava inteiramente a existência de qualquer coisa entre mim e Cyril, e desejava ver-me casada com o Sr. Searle. Acrescentei que ele se encolerizara violentamente e acusava a mamãe de haver encorajado Cyril, sem ele saber. Explicava-lhe, enfim, que, somente por compaixão para com papai mas também para não expor mamãe a violências, eu era constrangida a aparentar submissão. Elaine, por maior que fosse o meu desejo de ficar noiva de Cyril, poderia defender minha felicidade com o risco de provocar a papai um ataque de loucura. Demais, sabia que provavelmente a espera não seria longa. Reunidos em conferência, os médicos tinham realmente estado de acordo em julgar que ele só poderia viver alguns meses. Então, pedi a Cyril que esperasse esse prazo fatal, para realizar seu desejo. Declarei-lhe também que o amava e nunca seria de mais ninguém. Só dele por toda a vida. Elaine, tenho vergonha de haver feito tal declaração, de tê-lo deixado ler no fundo do meu coração. Depositava absoluta confiança nele. Não tinha dúvida em que ele concordaria em esperar. Acreditava poder contar com o amor dele para comigo. Lady Elaine escutara essas confidências com grande atenção. Disse,
em tom decidido. Minha cara amiga, parece-me cada vez mais impossível que Cyril tenha recebido sua carta. Autoriza-me a escrever-lhe para perguntar? Não, não, interrompeu Muriel vivamente. Não, de modo algum. Mesmo admitindo que minha carta não lhe tenha sido entregue, nada o impedia de escrever-me e informar-se se minha recusa era definitiva. Se me tinha pego, não teria aceitado tão facilmente a minha perda. Na carta, indiquei-lhe o meio de se corresponder comigo, com a proteção de mamãe. Suplicava-lhe me escrevesse logo, para me tranquilizar, tinha pressa de saber que não reprovava minha conduta. Mas passavam-se os dias e ele não dava sinal de vida. Por amigos comuns, soube que renunciara ao vicariato e estava viajando no estrangeiro. Nunca mais o vi, até nosso casual encontro em Vevey. Mamãe insistiu muitas vezes para eu lhe arranjar o endereço de Branscombe, queria escrever-lhe também, mas eu me opus formalmente. Como você está vendo, Elaine, toda a minha altivez se revolta quando penso nos termos de minha carta, daquela carta que ele não levou em consideração. Bem, disse Elaine, é uma história triste. Coragem, minha pobre amiga. Para ter paciência, compare a sua sorte à minha. O homem, com o qual você tinha o direito de contar, traiu sua confiança, mas ao menos você não está exposta cotidianamente às piores humilhações, não de curvar-se a um jugo detestável. Pode esperar encontrar o homem que a torne feliz, como você merece. Muriel sacudiu a cabeça, com ar de incredulidade. Elaine continuou, como se falasse a si mesma. Neste mundo, tudo anda às avessas. A maior parte dos que estão ligados pelo casamento não se entende e o destino separa-nos daqueles que amamos e que nos tornariam felizes. A vida é cruel, suspirou Elaine. As duas moças levantaram-se para entrar. Muriel olhou a amiga e disse, depois de um momento de hesitação. Fico admirada, Elaine, de que você lhe permitisse fazer o frequentes estadas aqui. Não é um tanto imprudente? De quem está você falando? De Errol Montague. Errol. Na verdade, minha querida, eu não me referia a Errol Montague. Em quem pensava, então? Ou porque não escutou a pergunta, ou porque não desejava responder, Lady Elaine atravessou correndo o gramado e desapareceu. Muriel curvou-se para apanhar o chapéu e dirigiu-se, por sua vez, à casa. Capítulo 21. Bidge anuncia o regresso do dono. Desde o ano precedente, diversos melhoramentos se haviam introduzido na geração da igreja de Mervyn. Agora, as janelas expostas ao sol eram protegidas por estores e os fiéis não eram mais incomodados pelo calor excessivo que reinava durante o verão. Quando, certa manhã quente, Lady Elaine penetrou no santuário, no domingo seguinte à chegada de Muriel, experimentou sensação de bem-estar, ao sair da escaldante atmosfera de fora, agravada pela poeira da estrada. A luz velada que escorria dos vitrais repousava dos revérberos do exterior. A grande porta, na extremidade da igreja, conservava-se aberta e desenhava um quadro onde perfilavam os cimos movediços das árvores do pátio. Vindo de fora, ouvia-se murmúrio confuso, cuja base se formava das vozes graves dos velhos sitiantes reunidos sob o pórtico e que se felicitavam mutuamente por causa daquele tempo ideal para a colheita. Lady Elaine ficou contente de ter vindo à igreja, apesar da defecção de Muriel, impedida à última hora por violenta cefalgia. Instalou-se e, apoiando a cabeça no encosto da cadeira, fechou os olhos para melhor gozar a paz ambiente. Comprazeu-se em evocar a capelinha que frequentava na infância, e as sensações renovadas na manhã de cada domingo. Revia-se, criaturinha de cabelos de ouro cacheados, ao lado da mãe, em pé na almofada de veludo vermelho, e inclinando-se para acenar por trás da coluna a algum menino, ou alguma menina de suas relações. E de tal modo ligava a recordação à recordação, que não percebeu que o ofício tinha começado e que o órgão soprava, preludiando com sua voz profunda.
A senhora Mervyn passou perto dela a fim de tomar seu lugar, sem conseguir chamar-lhe atenção. Os passos mais firmes e pesados que seguiam a senhora Mervyn e ressoavam na nave central não interromperam a meditação de Lady Elaine, nem mesmo a procissão formada pelo vigário e o sacristão, ao se dirigirem ao púlpito. Elaine sobressaltou-se quando a voz surda do Sr. Drawler se fez ouvir, levantou-se, abriu o livro de orações, esforçando-se para transportar ao presente os pensamentos. Olhou vagamente em torno. Os olhos flamejantes de Beryl chamaram-lhe a atenção. Ou tiveram influência magnética os grandes olhos azuis tão obstinadamente voltados para seu rosto desde 5 minutos. Seja como for, Elaine volveu a cabeça e percebeu, no canto oposto, Guy Mervyn. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Lady Elaine saiu da igreja alguns momentos antes do fim do serviço e voltou às torres pelo atalho. Subiu diretamente ao quarto de Muriel. Então, como vai essa dor de cabeça? Muriel endireitou-se na espreguiçadeira onde estava estendida, puxou para trás os cabelos despenteados e respondeu. Obrigada. Estou bem melhor. Creio que dormi. Mas, você não voltou um pouco cedo? Talvez um pouco mais cedo que de costume. O serviço foi curto e voltei pelo campo, caminhando ligeiro. Agora está muito menos calor. Há uma brisa muito agradável. Lady Elaine puxou os cortinados, abriu a janela grande e veio sentar-se no sofá, ao lado de Muriel. Não indo comigo à igreja você perdeu bela oportunidade. Muriel pareceu surpreendida. Deveras? Interrogou. O Sr. Drawler teria cedido a palavra a algum confrade? Não. Mas os textos foram lidos por jovem clérigo, estranho à congregação. Leu bem? Creio que muito bem. Devo confessar que não escutei atentamente. O insuportável Sr. Drawler me habituou mal. Demais, estava interessada sobretudo na personalidade do leitor. Por quê? Então ele era particularmente atraente? Perguntou Muriel, cujo interesse começava a despertar-se. Um belo homem, garanto. De estatura alta e muito moreno, muito pronunciado, olhos claros penetrantes, voz grave, harmoniosa. Uma onda de sangue subiu subitamente ao rosto de Muriel. Como se chama ele? Reverendo Cyril Branscombe. Inevitavelmente você devia ouvir falar nele, Muriel. Então, pensei que o melhor seria eu vir logo informá-la. O Sr. Guy e seu preceptor estão de volta. Muriel, minha querida, como você está pálida. Encoste a cabeça no travesseiro. Que vou fazer, Elaine? Perguntou Muriel, depois de uma pausa. Não posso continuar aqui, ou me exporei a encontrá-lo de um momento para outro. Voltarei para casa amanhã. Se tivesse sabido que estava tão próximo o regresso do Sr. Guy, teria abreviado minha permanência. Elaine refletiu alguns momentos. Depois, respondeu afetuosamente. Muriel querida, por que quer você fugir? Por que não afrontar corajosamente uma oportunidade de encontrar Cyril Branscombe? Você nada tem a censurar-se. Ele não sabe que você está aqui, ignora mesmo que sejamos amigas. Apesar de tudo, parece-me impossível que uma explicação não faça surgirem as coisas sobre outro aspecto. Não posso compreender o procedimento dele, mas continuo persuadida de que no fundo desse drama há um mal-entendido. Mas, qualquer explicação se torna impossível, uma vez que intervenham junto à mulher um pudor exagerado e junto ao homem um amor próprio mal compreendido. Se lesse sua história num romance, você diria: que situação inverossímil. A vida apresenta às vezes complicações diante das quais hesitaria a imaginação de um romancista. Seja como for, querida, siga meu conselho, eu lhe peço. Se encontrar com Branscombe, acolha-o como velho conhecido e deixe a situação esclarecer-se por si mesma. Mas, de modo algum, encurte sua estada aqui.
Bem, está entendido, permanecerei nas torres, respondeu Muriel, mas procurarei fazer de modo a não encontrar Branscombe. Lady Elaine absteve-se de contradizer a amiga, contentou-se com um sorrir. E eu, prometeu-se a si mesma, darei jeito de arranjar para vocês uma entrevista. Muriel continuou. Você pôde conversar com o Sr. Guy? Não. Saí um pouco antes do fim do serviço e voltei diretamente. Tinha pressa de comunicar-lhe a notícia que tão de perto lhe dizia respeito. Ficarei muito contente de conhecer o Sr. Guy. Com certeza você terá a oportunidade de encontrar o Sr. Guy Cyril Branscombe. Seria horrível, disse Muriel, com o rosto subitamente contraído. Devo por todos os meios evitar de me expor a esse risco. Aliás, agora que o Sr. Guy está de volta, sem dúvida ele não precisa mais de preceptor. Logo, o Sr. Branscombe não terá motivos para prolongar sua permanência aqui. Não ficaria surpreendida se ele desaparecesse amanhã de manhã, como por encanto. Isto entra no rol das coisas possíveis, acrescentou Lady Elaine, inclinando-se na janela para colher um botão de jasmim e dissimular um riso irônico. Seria ótimo, disse Muriel, em tom lúgubre. Durante o resto do dia Muriel esteve particularmente taciturna, por várias vezes Elaine surpreendeu-a absorvida em profunda divagação. Lady Elaine perguntava-se qual seria a melhor maneira de provocar um encontro entre Muriel e seu ex-namorado. O projeto conduziu para Guy seu pensamento. A carta dele a tinha tranquilizado inteiramente. Julgava que de agora em diante não havia mais inconveniente em frequentar o moço, cuja idade não permite grandes profundezas aos sentimentos. Estava ansiosa por tornar a vê-lo. Se o evitara deliberadamente, naquela mesma manhã, à saída da igreja, é que temia o olhar brilhante de Beryl, o ar reprovador da Sra. Johan e o visível nervosismo da Sra. Mervyn. Esta última sem dúvida se teria mantido à distância, mas Elaine teria tido a sensação de ser observada de longe, com desconfiança. E agora, que faria Guy? Viria fazer-lhe uma visita ou esperaria ser convidado? Talvez nenhuma nem outra coisa, e o primeiro encontro seria, sem dúvida, ao acaso. Segunda-feira de manhã, o tempo estava maravilhoso. Depois do café, Elaine saiu ao terraço, para reunir-se a Muriel, e disse: Não está tão quente como ontem, Muriel, você gostaria de fazer um passeio no bosque? Seria delicioso. As duas moças saíram então do parque para ganhar o bosque vizinho. Gotas de sereno aderiam ainda às folhas e tênue nevoeiro estragava a paisagem. Penetraram no mais profundo do bosque. Subitamente, um estremecer de folhagem e um respirar barulhento fizeram-nas voltar-se. Um cãozinho chegava a toda velocidade. Olhos fixos nos olhos de Elaine, o cão parou diante dela. Bom dia, Bidge, disse Elaine, rindo. Compreendo. Vens anunciar-me o regresso do teu dono. Estás muito contente. O cão latiu alegremente, e apoiou as grandes patas na saia de Elaine. Minutos depois, voltava. Você já viu cão tão inteligente, Muriel? Se não fala, pouco falta. Bidge deu claramente o seu recado. O patrão está de volta, eis aí uma notícia. Espere aqui. Ele não está longe e vou preveni-lo de que já encontrei a pista. Nestas condições, Muriel, parece-me que não temos outro remédio senão esperar. Sentemo-nos no tronco derrubado. As duas sentaram-se uma ao lado da outra, na cadeira improvisada. Poucos instantes depois, Guy em pessoa fez sua aparição, precedido pelo cão de Aberdeen, a língua rósea pendurada de um lado, o que lhe dava a aparência de estar rindo. Bidge nos tinha avisado de sua vinda, Guy, gritou Elaine, de longe. Guy aproximou-se dela, sorrindo com ar tão satisfeito quanto Bidge. Trocaram um longo olhar. Elaine levantou-se, e, estendendo a mão. Seja bem-vindo, Guy.
O pulsante aperto de mão do moço proporcionou a Elaine inexprimível bem-estar. Ela teve de esforçar-se para recobrar a calma. Devo apresentá-lo à senhorita Bruce, disse ela. Muriel, este é o Sr. Guy Mervyn. Guy voltou-se para a moça e disse, sorrindo. Creio que já nos encontramos. Desta vez sou obrigada a responder que sim, retrucou Muriel, rindo. Como me aparou as asas em Vevey, senhorita Bruce. Naturalmente, não podia saber que meu erro era desculpável. Nunca esqueço uma fisionomia e muitas vezes admirar a seu retrato na secretária de Lady Elaine. Senti-me reduzido a zero. Mas asseguro-lhe, Sr. Guy, que absolutamente não tinha a intenção de repeti-lo. Logo depois, lastimei não me ter mostrado mais sociável. Que diz você, Muriel, da pretensão de Guy, de ter sido reduzido por você à proporção de um garoto? O tamanho do meu físico tornou ainda mais sensível à diminuição moral, retificou Guy. Neste caso, devia sofrer o martírio, retorquiu Elaine, olhando o porte elevado e as largas espáduas do companheiro. Elaine sentiu-se feliz de tornar a encontrar Guy, que era o mesmo, exatamente. Tão natural, tão simples, tão espontâneo. Reconhecia o sorriso amável e a expressão irônica que, como relâmpago, por momentos, lhe atravessava os olhos azuis. Todavia, parecia um pouco mais velho. Se não tem muita presa de voltar, Guy, poderá talvez sentar-se conosco uns momentos. Não tenho pressa alguma, Lady Elaine, respondeu ele tomando lugar na outra extremidade do tronco. Aliás, para colocar as coisas no seu lugar, devo declarar que me tinha posto em caminho precisamente para ir em visita às torres. Só chegamos sexta-feira à noite, e mamãe me ocupou durante toda a tarde do dia seguinte. Mas estava decidido a não deixar passar mais um dia sem me apresentar. Riram os três. Guy observava Muriel com interesse. A simpatia, que experimentara por ela desde o primeiro encontro ocasional, aumentava rapidamente. Guy, disse Lady Elaine, desejo muito conhecer o Sr. Branscombe. Não poderiam os dois vir tomar chá nas torres, amanhã? Meu marido está viajando e ficaríamos entre nós. Gostaria de conhecer pormenores de sua permanência no estrangeiro e de seus planos para o futuro. Guy hesitou um instante, e disse. Muito obrigado. Aceito o convite, no que me diz respeito, mas permita-me não me comprometer quanto a Branscombe. Maquinalmente, volveu os olhos para o lado de Muriel. Esta subitamente se fizera de extrema palidez e olhava a Lady Elaine com ar de surpresa e censura. Guy percebeu que o convite de Elaine não fora premeditado. Instintivamente, Elaine considerou indispensável uma entrevista imediata entre os dois antigos camaradas, apesar dos protestos de Muriel. Guy pensou que ninguém estava em melhores condições do que Elaine para julgar do que mais convinha à amiga. Conformou-se, pois, com a opinião da moça. Tentarei persuadi-lo a vir, disse, mas ele não é nada sociável. Muitas vezes, em viagem, quando eu aceitava convites para lanches, partidas de tênis ou outros prazeres do mesmo gênero, Branscombe escapava. Depois, vinha-se a saber que fizera uma excursão, ou visitara um museu. Faço o que posso para modificá-lo. Ontem, obtive que lesse os textos na igreja. O Sr. Drawler vai aposentar-se e estou muito desejoso de que Branscombe o suceda. Pensei que seria boa ocasião de apresentá-lo aos outros trustees no exercício das funções sacerdotais. Guy acreditou ter surpreendido nos olhos de Muriel uma expressão alegre. Ao mesmo tempo, a moça inclinou-se depressa para a frente, como para examinar uma planta nascente a seus pés. Entretanto, ligeiro rubor traía sua emoção. E Guy sorriu interiormente. Capítulo 22. Silêncio e trabalho. E de todo o inconveniente. A indignada exclamação de Gertrudes chegou aos ouvidos de Guy de Círio pela janela aberta do gabinete de trabalho. Sentado em frente da secretária, a cabeça nas mãos,
O último estava mergulhado na leitura de interessante infolio, que descobrira na biblioteca. Estendido num canapé, Guy lia também. Sua atitude displicente indicava claramente o pouco interesse dado à leitura. Incomodado pelo calor, mudou de posição muitas vezes. Finalmente, instalou-se de cabeça para baixo e calcanhares para cima, o que parecia dar-lhe satisfação. Sim, muito inconveniente. Desta vez, a voz estava bem próxima. Gertrudes atravessava o gramado justo em frente da janela de Guy e dirigia-se à casa, com ar de divindade ofendida. Os dois moços trocaram um sorriso. Momentos depois, ouviram risos zombeteiro e quase ao mesmo tempo Berium em pessoa passava diante da janela, lançando disfarçadamente para dentro um olhar, imitando o gesto familiar ao velho jardineiro Frost, agitou o polegar por cima do ombro direito e murmurou numa careta. Inconveniente. Então, Berry, gritou Guy, endireitando-se, venha cá. Presente, respondeu Beryl, com ar ingênuo, parando diante da janela. Que é inconveniente. Este qualificativo é a última descoberta de Gertrude, ela tem sempre um reservado para mim. Bem, mas a que propósito aplica hoje? Não lhe posso contar aqui de fora. Mamãe está no seu boudoir com a janela grande aberta. Gertrude lhe participará logo as minhas artes. Prefiro não as proclamar eu mesma. Suba ao pedestal da coluna e atingirá a altura da janela. Bem que pensei nisso, Guy, mas imagine que deixaram essas rosas trepadeiras alastrar-se por todos os lados. Elas estão cheias de lesmas, de que tem horror. Que diz, Berry? Elas são inofensivas. Venha, ou serei obrigado a falar de cadeira. Não, não, Guy. Já vou. Berry não queria de modo algum que sua reputação de coragem ficasse prejudicada. Vencendo a repugnância, subiu até a janela e seu pequeno rosto redondo apareceu logo. Percebendo Guy estendido no canapé, apressou-se a dizer. Que preguiçoso. Não disfarce, respondeu Guy. Confesse suas artes. Em que ofendeu sua irmã mais velha? Está bem, simplesmente disse a Percy Flamingo que, se quisesse conquistar o coração de Gertrude, seria bom adotar uma gravata branca. Você sabe que Gertrude conservou notável preferência pelas gravatas brancas, desde que teve uma paixão pelo vigário de Granton. Durante meses conservou sobre sua mesa grande fotografia do vigário, cujo ornamento principal consistia numa gravata branca, impecável. Naquela época, como você sabe, eu dormia no quarto de Gertrude. Por fim, não me contive, certa manhã, cobri de vermelho a gravata do vigário e, com auxílio de um canivete, consegui modificar a expressão dos olhos dele. Não se pode imaginar o quanto andava eu exasperada de ver toda a manhã a efígie do vigário. Tivera este a ideia de segurar uma Bíblia. Na realidade, tratava-se de um exemplar usado de Robinson Crusoe, que o fotógrafo metia nas mãos de todos os fregueses. Na verdade, depois dos retoques a que o submeti, o vigário se transformou, com vantagem para ele. Infelizmente, Gertrude não quis mais admiti-lo e eu o tomei para meu guarda. Para fazer esse discurso, Beryl sentara-se numa ponta da mesa. Voltou-se para Branscombe e disse. Sr. Branscombe, se de vez em quando usasse uma gravata branca, a fim de parecer mais um pastor, o senhor se colocaria em linha de batalha com possibilidades de sucesso. Berry, disse Guy, em tom de censura. Para fazer calar a irmã, Guy agarrou-a e a fez cair num monte de almofadas. Berry ficou por momentos um tanto desconcertada, mas não tardou a encontrar o centro de gravidade e a facúndia. Como lhes ia dizendo, ultimamente Percy Flamingo usava a gravata clara. Examinei-a de perto. O fundo branco era salpicado de pintas amarelas, que tinham desbotado na lavadeira. Esta manhã, enquanto fazíamos jardinagem, Gertrude me disse, em tom sentimental. Você notou, Berry,
que aquele caro pequeno Percy usa habitualmente uma gravata branca. Respondi. Ele segue minhas instruções. Revelei-lhe, mediante segredo, que era um meio infalível de ganhar seu coração. Gertrude pulou de indignação. Exige que eu confesse a Percy Flamingo minha superstição, assim que ele chegue. Ao deixar-me, acrescentou. Se não lhe disser que tudo isso é invenção sua, eu própria lhe direi. É uma brincadeira inconveniente. Molequinha, disse Guy, rindo. A seguir, retomou um tom sério. Escute, Berry, você gosta de aborrecer muito a pobre Gertrude. Ela merece. Você se esquece o quanto me amotina a propósito de tudo. Aliás, ela não o poupa também. Guy respondeu, rindo. Em todo caso, não estamos em guerra com ela, nem um nem outro. Começo a crer, disse Beryl com lágrimas na voz, que você me abandona. Amolava Gertrude tanto quanto eu e agora toma sempre o partido dela. Ontem de noite, da minha janela eu vi andando pra lá pra cá na companhia de Gertrude, durante mais de 1 hora. Chorei de raiva. Que imaginação! Bem sabe que terá sempre o primeiro lugar no coração de seu irmão, mas isto não é razão para atormentar Gertrude. Reserve sua maldade para Cyril e para mim. Nós lhe daremos o troco. Gertrude, ao contrário, não sabe brincar. Vamos lá. Aconselhou mesmo Percy Flamingo a fazer-lhe a corte com gravata branca. É claro que não. Aí é que está a graça. Gertrude vai meter-se a explicar que essa história da gravata foi inteiramente inventada por mim. O infortunado Percy escutará com estupor, firmando o monóculo e torcendo seus bigodes imaginários. No fim, terá de declarar que sua gravata era inicialmente branca e amarela. Imaginando a cena, Berry deu uma gargalhada. Sua hilaridade foi interrompida por um chamado da Sra. Mervyn. Após gestinho de despedida, pulou a janela e foi ter com a mãe. Cyril levantou-se também, e disse. Guy, tenho de ir ao correio antes do chá. Não preciso estimulá-lo ao trabalho, hoje. Espere um pouquinho, Branscombe, disse Guy, retendo num gesto. Desde o começo da tarde estou querendo dizer-lhe uma coisa e não sei como principiar. Cyril parou surpreso. Guy estava sentado na beirada do canapé, os cabelos em desordem, olhando meio embaraçado. Uma orelha para diante e outra para trás, Bidget estava deitada ao pé do dono, de quem seguia os menores movimentos. Cyril sorriu e esperou, atiçando o cachimbo. Afinal, Guy começou. Branscombe, em Vevey você me contou a história trágica do rompimento sobrevindo entre você e a moça que estava no Hotel dos Moinhos ao mesmo tempo que nós. A senhorita Bruce passa presentemente uma temporada com a Lady Elaine. Aí está uma estranha coincidência. Gertrudes não deixará de dizer. Como o mundo é pequeno. Muito obrigado por me ter avisado. Assim, se encontrar no correio, não serei apanhando de surpresa. Aproximou-se da chaminé para pegar um fósforo e preparou-se para sair. Guy acrescentou depressa. Lady Elaine convidou-nos aos dois para o chá de amanhã, nas torres. Teve a habilidade de encontrar um pretexto plausível de escusa? Não. Contentei-me com dizer que lhe transmitiria o convite. Escute, Branscombe. Gostaria muito se você aceitasse. Por que deseja que aceite? Muriel Bruce parece-me uma moça amável. Já que foram íntimos, por que não se tornam bons amigos? Ela anda triste. É quase impossível que mais agora ou mais logo acaso não os reúna. Fingindo não a conhecer, você a ofende inutilmente. Ao contrário, em torno a uma mesa de chá, na casa de amiga comum, só estarão obrigados a simples troca de gentilezas. Se preferir não lhe falar, encarregar-me-ei dela e você se encarregará de palestrar com a Lady Elaine. Trate-a ao menos com a consideração que teria para com qualquer outro ser humano. Esqueça,
ou pelo menos ponha de lado suas justas queixas, e reate relações amistosas. No caso presente, parece-me impossível negar a intervenção da providência. Por 2 vezes, Cyril, ela o colocou em frente de Muriel Bruce. Primeiro em VV, agora aqui.